onde nos conhecemos, e a gente resolveu que a gente queria muito continuar cantando as músicas do Queen, porque a gente via o quanto elas impactavam as pessoas. As criancinhas de 5 anos de idade, 6 anos de idade chegavam, saíam aprendendo as músicas, cantando as músicas e vendo pessoas mais velhas também revisitando o passado. Que foi daí que surgiu a ideia da gente revisitar as músicas nesse outro formato e continuar cantando essas músicas que significam tanto pra gente. É verdade. Esse processo de você fazer um musical, ele é muito intenso, né? Porque você acaba cavando muito fundo em sentimentos que acabam também abrindo outras portas, né? Foi o que aconteceu com a gente, assim. A gente entendeu que esse espetáculo, essa música, esse artista, Freddie Mercury, essa banda Queen, ele tinha muito mais significado pra gente, ainda mais depois disso. Quando a gente montou esse show, a primeira coisa que eu quis que a gente entrou em acordo que fosse uma coisa íntima, intimista mesmo. Como que esses caras, eles naquela época, eles compunham essas músicas? Piano e violão. Num lugar assim, como a gente está aqui agora. Exatamente, uma coisa íntima como essa. Então a gente trazer vocês para dentro do lugar onde a gente criou, é como se a gente estivesse trazendo vocês para nossa própria casa. E essa intimidade que a gente quer criar nesse show, mesmo num teatro gigante como é o Teatro Bradesco. Eu quero que todo mundo que esteja lá no público, vocês possam sentir um pouquinho desse sentimento, a gente possa dividir um pouquinho desse amor que a gente tem um pelo outro, claro, pela obra do Queen e do Freddie Mercury e com certeza por estar no palco. A gente teve a grande, eu acho, sorte de ter encontrado 2 malucos para que pudessem aceitar esse desafio de tocar esse Queen com a gente, porque tem uma outra questão que é como é que você vai recriar uma obra de uma banda que tem bateria, baixo, sintetizador, vários vocais, muitos elementos para esse tipo de coisa. Aí a gente volta naquela primeira premissa que eu falei para vocês, essas músicas foram criadas desse jeito. Então, Juninho Carelli e o Fernando Quezaro foram os 2 malucos. Eu queria uma salva de palmas para eles porque esses caras são realmente incríveis. Tem um trabalho muito importante dentro da cena do rock nacional, do metal nacional, com bandas que os caras já fizeram Rock in Rio, já giraram o mundo fazendo turnê, e nada melhor do que a gente juntar 2 roqueiros natos para ajudar a comunicar essa música com vocês. E esse show é muito especial pra gente estar trazendo pro Brasil, porque assim, a gente teve a insana e maravilhosa ideia de estrear esse show em Nova York, que a gente estava em casa, assim, e a gente se olhou e falou, nossa, qual que seria... Porque esse é o nosso bebezinho, assim, a gente fala que esse é o nosso primeiro filho. É o Freddie Mercury Revisited. A gente estava em casa criando o show, bolando o que a gente gostaria de fazer, e a gente se olhou e falou, qual seria a coisa mais incrível que poderia acontecer com esse show? Ele ama Nova York, eu morei lá 3 anos, eu falei, cara, imagina se a gente faz esse show em Nova York. A gente se olhou e falou, vamos fazer acontecer? Vamos. E a gente batalhou o teatro, a gente batalhou patrocínio, batalhamos tudo e conseguimos levar ele pra lá e num teatro também intimista, mas com uma plateia que amou e foi muito especial pra gente. E foi muito especial pra gente e é muito especial a gente trazer ele pro Brasil, porque agora a plateia vai estar cheia de amigos e de pessoas incríveis, e vocês que sempre deram apoio pra gente na nossa carreira, enfim, desde os outros musicais, então tá sendo muito especial pra gente. A gente quer abrir pra perguntas. O que vocês têm? Alguma coisa que vocês querem saber? Ai, pode começar. Qual foi a iniciativa, quando surgiu para vocês o Freddie Mercury? Quem apresentou para vocês o Freddie Mercury, o Queen? Porque assim, eu sou um clássico. E daquelas que acende isqueiro no meu meio. Ai, que inveja. Você vai estar lá. Entendeu? Você vai estar lá. Com o isqueiro. Não, agora É a bronca boa, é a bronca boa. Sabe, não, agora pode ligar a luzinha do celular, liga a luzinha do celular. Sabe, não tinha naquela época. Não tinha. Então assim, tem mais pessoas aqui que também... Não me entrega. Então quem iniciou? Porque assim, Freddie Mercury você tem que ter uma iniciação. Sim. Entendeu? Quem? Começa. Como começou? Meu primeiro disco que eu comprei na vida foi do Queen. Eu tinha 8 anos. Foi o meu primeiro salário que eu comprei vendendo picolé. Eu comprei o disco do Queen. Porque quando eu vi aquele cara no Rock in Rio em 80, tinha 9 anos, na verdade. Eu vi o cara mentira, amor. cantando... Sem mentiras, de idade. Tá tudo bem. A gente te ama. Eu assumi, hein? Eu tinha 9 anos, tava 85.
8 ou 9 anos, algo assim. Mais ou menos. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu assisti pela televisão aquele momento icônico do Freddie Mercury cantando Love of My Life, para aquele público imenso e todo mundo apaixonado, né? Ele conseguiu canalizar a energia de 500 mil de pessoas numa única voz. Isso para mim foi libertador. Então isso fez com que, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. E ele despertou em mim o artista que eu sou. Então eu gosto de dizer que isso é genuíno, que o Freddie Mercury foi o meu primeiro professor e por isso, né, eu me tornei quem eu sou. Então eu agradeço a ele todos os dias, porque ele não me deu só essa vontade de cantar, ele deu a minha mulher. Eu consegui fazer várias coisas acontecerem. Pra mim, o Queen e o Freddie Mercury surgiram na adolescência, assim. Foi quando eu comecei a entrar em contato com o rock, que eu comecei a participar de bandas e cantar em bandas. E foi quando eles surgiu na minha vida e virou Show Must Go On, era o tema de todo o breakup que eu tinha quando adolescente. Não importava o namorado, era o final do término, era Show Must Go On. Obrigada. E então se tornou, as letras deles são muito intensas e muito storytelling, né? Elas contam histórias, então é muito fácil de se relacionar e trazer para nossa própria vida. Eu acho que por isso que quando a gente escuta uma música do Queen, a gente identifica em uma das músicas o momento que a gente está vivendo hoje e leva essa música pra gente, não para de ouvir. Então foi isso que aconteceu comigo, foi quando se tornou muito especial. Quando eu fiquei sabendo da audição do We Will Rock, eu falei, nossa, eu preciso fazer parte disso, de alguma forma. Tem uma coisa que é legal do Queen também, que assim, eu e o Juninho, que a gente veio, né, principalmente do heavy metal, dentro do heavy metal, o Queen é uma das únicas bandas que quebrou as barreiras, que consegue agradar tanto o heavy metal, como o rock, como o pop, como todos, né? Então, é uma das únicas bandas que consegue fazer isso em todos os setores. É genial que quando você começa a transpor o que os caras criavam pra volta de como eles criavam piano e violão, você começa a ficar maluco, que é uma encrenca. É desgraçado. É muito bem construído, tudo muito bem pensado, tudo muito no cada lugarzinho. É angustiante. Ontem no ensaio de uma hora que a gente se olhou e começou a falar, sério, mano, por que a gente inventou isso? Era perto de 1h da manhã, a caixa de pizza ali já terminada. Nossa, Isso. É isso. Mais alguma coisa que vocês queiram saber? A gente pergunta tudo, tá? Eu queria saber o processo da diferenciação dos dois espetáculos, né? Do Will Rock pra agora. Como que foi pra vocês essa diferença? Nossa, é completamente diferente, eu acho, porque o We Will Rock You é uma franquia que já vem pronta, né? Já vem assim, os diretores já sabem exatamente as marcas que eles querem, o figurino já vem pronto. E a gente faz o teste, a gente passa e a gente tá lá para ser ovelhinha, né? O pastor coloca a gente onde a gente tem que ficar e a gente executa da melhor forma possível. Você tem que se emprestar para um personagem, né? Você tem uma certa quantidade de coisas que você tem que cumprir para que você possa entregar da melhor maneira aquilo que era a visão do diretor. Nós somos veículo, exatamente. Ele já tem uma intenção do que ele precisa de cada personagem, então é uma coisa que a gente obedece ordens mesmo e se empresta para esses personagens. E nesse projeto não, assim, desde luz, figurino, set list, tudo é a gente que decide, então é uma responsabilidade enorme. Agora a gente tem um diretor maluco também, né? Isso! Que é o Lázaro que tá ali. O cara já chegou, não, vamos fazer assim. Maluco. Mas é muito divertido, porque assim, a gente não tinha tido essa oportunidade nas nossas carreiras antes, assim, de montar um espetáculo, assim, que fosse totalmente nosso, assim, que fossem nossas as decisões e é difícil. As duas coisas são difíceis, mas tem o seu prazer igual, mas é completamente diferente o processo. O jeito que você entrega a música é diferente, né? Porque você está praticamente despido. A gente, quando pensou nesse show também, a gente tinha a exata ideia da proporção que ele poderia tomar, porque você representar as músicas de um ícone, como foi o Freddie Mercury e o Queen, desse jeito, é dar a cara para bater. E qual é a melhor maneira de você fazer isso? Primeiro, você tem que dar conta de fazer isso na parte musical, que é uma coisa que a gente está se preocupando sempre, né? Eu sou músico, venho da música, não vim do teatro, migrei para o teatro depois, então isso é uma preocupação realmente genuína. Encontrar essas peças, encaixar e fazer isso funcionar de uma maneira genuína, né, eu acho que é o grande ponto.
E o fio condutor de tudo isso, às vezes a gente tem, parece brincadeira, mas se você entra lá no nosso estúdio, lá em casa, a gente tem boneco do Freddie Mercury. É só Queen. É só We Will Rock, é só Queen, é só Freddie Mercury, é miniaturas. Tem suas fãs do Japão que mandam miniaturas, é maravilhoso. Cada dia chega mais uma miniatura do Freddie Mercury. A gente já tem um estante só pro Freddie Mercury lá. O altar. E cada vez que você se esquece um pouquinho de onde você está, aí você ouve o mestre. E ele te põe de volta no caminho que tem que ser. Falou bonito, não? Obrigado. Me emocionei agora. Tá vendo, diretor? Às vezes não acerta. Tá indo bem, tá indo bem. Pois posso colocar um pouquinho de pimenta nessa história toda aí? Por favor. Por favor. Porque é Fred Mercury e Queen. Sim. A banda acabou, foi depois da morte do Fred, coisa e tal, voltou com Paul Rodgers Sim. e depois com Adam Lambert. Queen pra vocês é Fred Mercury e acabou? Você quer falar ou eu falo? Não, pode falar, depois eu vou complementando. Eu Olha consigo só, pegar lá. o que eu acho é o seguinte, existem várias coisas que a gente tem que perceber durante isso. Primeiro, o Fred Mercury não saiu, ele morreu. Infelizmente, pra gente, ele morreu. A escolha do Paul Rodgers foi uma escolha que eu acho que foi para tentar agradar, inclusive, os fãs do Queen. Por quê? O Fred Mercury era fã declarado do Paul Rodgers. Eu acho que o Paul Rodgers, quando entrou, ele imprimiu uma outra dinâmica para a música que acabou, dentro do grupo, não funcionando muito, como a gente sabe. O que acontece? Eu acho que aquele lance genuíno que o Paul Rodgers propôs foi muito legal, mas talvez não tivesse... acho que não funcionou da maneira como deveria ter funcionado para o Queen. Já o Adam Lambert, eu acho ele, agora, nesse ponto, o cara certo para estar no Queen. Né? Eu adoraria estar lá. Vou dizer, eu tenho uma certa invejinha dele. Mas assim, ele consegue realmente, pela parte vocal, que é uma parte que o Fred Mercury sempre foi um vocalista muito primoroso, ele consegue entregar as músicas da maneira com que nós, fãs, gostamos um pouco mais de ouvir. Então eu acho que, inclusive, ele mesmo fala que em nenhum momento ele quer sobressair o Fred Mercury. Tem um momento onde eles usam o telão no show, que quem é fã do Queen ama o cara. Né? Então acaba percebendo que ele também respeita muito a marca, não a marca, a figura, esse mito que é o Fred Mercury. Então não adianta, qualquer cara que fosse entrar lá, não ia dar certo. Da maneira com que a gente gostaria que desse, né? Então, mas eu acho sim o Adam Lambert que ele é o vocalista certo para estar no Queen agora. E tem algumas coisas que me incomodam nele, mas que não tem nada a ver na parte vocal. Assim, mas isso é besteira de fã mesmo. E com relação ao nome do show, a gente escolheu colocar Fred Mercury Revisited, porque a gente também queria ter a liberdade de cantar músicas da carreira solo do Fred, não só do Queen. Tem músicas da carreira solo dele que a gente admira muito e ama muito e queria que tivesse nesse show. Por isso, não Queen Revisited e Fred Mercury Revisited. E também teremos convidados. Teremos convidados especiais, que a gente está muito feliz de ter com a gente. O Felipe De Carolis, que fez parte do We Will Rock You com a gente, ele fazia o toca. E foi a primeira pessoa que teve perto da gente quando a gente começou a ser um casal. Assim, a gente chama ele de padrinho e não podia faltar a presença dele nesse show com a gente. A maravilhosa Chiara Sasso, que vai dar um show, não posso falar no quê, vocês vão querer ver, que é maravilhoso. E o meu amigo maravilhoso, compositor e pianista, Tony Lucchesi, que é o diretor musical do Vamp, que eu tô fazendo também, que vai tocar uma música pra gente. Eu também não vou falar o que é, pra vocês ficarem curiosos. Mas essas 3 participações são muito especiais pra gente, a gente tá muitíssimo grato de ter essas pessoas com a gente no show, porque significa muito pra gente estar no palco cantando essas músicas. Tá bom. Como eu sou grande, eu vou falar 2 coisas. Primeiro, vocês tiveram, sei lá, contato com a música por causa do Will Rock. Então era bem aquilo, canta assim, desse jeito, assim. Então agora vocês estão dando a sua roupagem pra música, certo? Então a primeira pergunta. Qual foi a música mais difícil de você dar a sua roupagem? Pode ser na questão instrumental ou emocional. Unânime. Segunda pergunta, você já responde junto. Como é tirar o Galileu e a Escaramuche porque agora vocês são a Lívia e o Alívio, né? E dia 13 eles vão ver o Alívio e a Lívia.
Então, essas duas perguntas. A música, com certeza, unanimidade no grupo inteiro é Bohemian Rhapsody. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus ilumina essa música. É muito complicado em todas as formas. Tá tudo do Queen encrenca, vai. Tudo. Mas Bo Rap é especialmente um desafio. A gente passa horas nela. Ontem passamos horas só nela, porque é tudo muito específico. E mesmo a gente revisitando, tem certas coisas que a gente não pode simplesmente mudar porque a gente reverencia. Sim. Então não tem como mudar. Então a gente tá batalhando nesse arranjo que é desafiador e delicioso. Tem uma outra coisa também, que você falou que no Will Rock realmente a gente tinha que seguir um roteiro, tanto musical quanto do texto, né? Porém, o Brian May, ele deu sim liberdade para que a gente pudesse colocar a nossa impressão digital na música. Então eu mudei algumas notas, mudei alguns improvisos, tinha inclusive uma parte Mas era tudo protocolado, assim, manda para ele, vê se ele autoriza, volta a autorização, assim, tudo... Na festinha, realmente, né? Você tem que... Só que ele sim deu a liberdade. Ele falou, olha, eu quero que vocês peguem essas músicas e transformem elas em algo de vocês, né? A gente vai conversando por aqui, mas eu não quero cópia do Fred Mercury, não quero cópia de ninguém. Eu quero que vocês, né, que estão representando a nossa música, façam isso da maneira mais adequada para vocês. E aí a gente vai conversando e encontrando no meio do caminho. A gente também tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mesmo quando você está revisitando a obra de um ícone como o Freddie Mercury, não é mudar a música completamente. Você vai, de repente, colocar uma coisinha aqui diferente, mas a música já está ali, já é perfeita. Como é que você vai mudar o que é perfeito? É muito perigoso. É muito. E com relação aos personagens, eu acho que, não só por a gente ter criado esse relacionamento no palco, mas já tinha bastante de Lívia e Alírio em Galileu e Scaramouche. A gente via, durante os ensaios, a gente via as semelhanças dos personagens. O senso de humor mais sarcástico, que é exatamente a minha cara. Ele acredita em quase tudo que fala. Exclamou a esposa. É verdade. Exclamou a princesa. Então a gente via as semelhanças nos personagens. E é claro que ficou um pouquinho de Galileu e Scaramouche na gente, né, também. Eu acho que isso é parte de ser ator, né? A gente se entrega e acaba recebendo de volta também. Então o que vocês vão ver no Fred Mercury Revisited dia 13 é quase a nossa intimidade, assim, porque realmente é isso que a gente faz no nosso tempo livre. A gente canta Queen. E só ultimamente. É só o que a gente tem feito. Pra quem tava se perguntando. A gente sabe que o relacionamento surgiu por causa da peça. Não sei se vai estar no setlist, se vai estar no dia 13, no show, mas qual música você dedicaria a ele? E a Lívia, qual música você dedicaria a Lívia? Eu acho que é a mesma, né? É a mesma. É a mesma. É a mesma música. Que é a nossa música. Foi onde a gente, né, tudo se desenvolveu. Na verdade, no teste ela já estava ali. Ai, que mentira. Ela chegou ali já. Foi beijando no teste, cara. Isso assim, é mentira. Essa menina. Eu tava sendo profissional, tava escrito lá, beijo no final. É claro que eu ia te beijar. É a mesma música. Who Wants to Live Forever. É muito especial pra gente. Acho que foi a primeira vez que a gente se olhou diferente e tem uma história muito legal que até você já conhece, mas talvez nem todo mundo conheça, que a gente recebeu um e-mail do Brian May adereçado pra gente, falando... Porque assim, quando a gente tá fazendo teatro musical, a gente tem que pegar a letra dessa música e colocar dentro da história, né? Contar essa história. Então, com o Who Wants to Live Forever, tinha um pedacinho que a gente tava se questionando o que será que o Brian quis dizer com isso. E o Stuart Morley, que foi o nosso diretor musical lá, mandou um e-mail para ele perguntando, e ele respondeu que era This world has only one sweet moment set aside for us. E ele respondeu falando que, mesmo o casamento dele tendo terminado, ele escolheria ter tido relacionamento com a mulher dele por tudo que ele viveu, por toda a felicidade que ele teve. E nesse momento que a gente viu o e-mail do Brian endereçado a gente falando isso, esse aqui já estava em frangalhos. Ele já não era mais ninguém, de tanto que ele chorava. Eu nunca vi você chorar daquele jeito, você está chorando de novo. Então, essa música, além da gente ter se olhado diferente nessa música, o Brian May escreveu um e-mail pra gente, o nosso nome. Vai tirar onda, né? Então ela é, no
o top, assim, ela é do topo das músicas pra gente. É essa. Você tinha uma pergunta? Eu tinha, então, sobre o setlist, como que foi a escolha das músicas? Que ficou de fora, se foi muito difícil? Porque tem muito... Muito difícil. Foi A gente muito queria difícil. ficar lá 3h30 cantando. A gente, claro, que privilegiou também as músicas mais conhecidas, né? Isso é uma coisa que a gente foi pensando no público. Eu tinha várias, tem uma música lá do B ou outra que vai acabar entrando assim devagarinho, porque, afinal de contas, a obra do Queen é tão fantástica que a gente poderia fazer uma turnê inteira com cada um show diferente, com setlist diferente. É como eles faziam. Já como eles faziam, exatamente assim. Então, a gente tomou muito cuidado para a escolha do repertório, para que ele não ficasse também só muita coisa lá do A ou só muita coisa lá do B, onde a gente pudesse, claro, recriar essas obras, linkando abrindo outros precedentes para outras músicas novas que, com certeza, se você for assistir esse show, a gente vai estar sempre mudando o setlist. A gente já tem um segundo setlist já pensado para uma outra oportunidade, que com certeza vai acontecer. A gente fechou uma parceria muito boa com a Paladinha Produções, que comprou o show, e vamos ter outras datas, não só aqui no país, como fora também. Então esse primeiro show ele vai servir também de termômetro para a gente ver aquilo que funciona efetivamente no show. Todo artista que eu já vi, acho que, se eu não me engano, o Fred Mercury falou no início em uma das entrevistas, ele sempre falava que o começo do show tem que ser explosivo. As 3 primeiras músicas você tem que não dá tempo para neguinho respirar, pá, pá, pá e pá. Depois é que você começa a baixar um pouquinho. Então a gente também está levando muito isso em consideração, porque afinal de contas o ensinamento de um cara que fez a história que ele fez, a gente, né, não pode No mínimo respeito. mínimo respeito. Então a gente, foi muito difícil. Nossa, quando era para cortar a música, puta, vamos cortar essa. Não, mas já tá grande. A gente cortou semana passada, foi tipo, quase como se eu tivesse perdido um filho, né? É tipo isso, a gente rolou uma DR. É complicado, a gente ama muito todas as músicas e foi como eu falei, se fosse só pela gente, um show pra gente, para as nossas mães, sei lá, o show teria 3h30. Mas não dá pra ser assim, por favor. Vocês estavam falando de setlist, e o Queen tem alguns álbuns que eles nunca tocaram ao vivo. Vocês tentaram, vamos falar assim, testar, não sei se incluíram no setlist, claro que vocês não vão falar, mas por exemplo, clássicos do Miracle, do Innuendo, ou do Made in Heaven? Sim, do Innuendo vai ter, com certeza. Do Miracle, não para esse show, mas para o próximo. Já tá aqui fervendo na minha cabeça. E do Made in Heaven, provavelmente no próximo também. O Made in Heaven é um dos discos mais impressionantes para mim do Fred Mercury, porque ele foi feito exatamente com sobra, e a sobra do Fred Mercury... Tá louco, né? Quando você ouve aquela voz daquele jeito, o cara numa cadeira de roda cantando daquele jeito, no final, que sobrou do Innuendo, você fala, aquele disco ele tem uma força dramática para mim, que eu acho que ele deveria ser feito inteiro. A gente tinha que fazer um show inteiro daquele disco. E com certeza desses 3 discos que você falou, a gente vai colocar coisa assim. E aí, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Pode falar. Vocês que vieram de cenas diferentes, por exemplo, o Alírio já cantou heavy metal, você é um disco solo com uma pegada diferente, você também já participou de outros musicais. Qual que é a diferença do teatro pro show mesmo, assim, né? Para incorporar outras coisas? Como é essa busca para poder trazer esse resultado? A diferença, eu acho que pra mim, é que no teatro musical, como eu estava citando, as músicas servem para contar uma história específica. No caso do We Will Rock You, era, né, a Gaga Land, que eles estavam lutando contra Killer Queen, então a gente tinha que encaixar essas músicas com esse sentido. E no show não, eu acho que a gente pode trazer elas mais próximas do que elas querem dizer pra gente, pra Lívia e pro Alírio. E por isso que eu acho que a gente se emociona, ele principalmente, em falar dessas músicas, porque tem muita emoção envolvida, muito sentimento envolvido. Então, agora nesse show a gente vai poder colocar mais da nossa visão, não falando de arranjo, nem falando vocalmente não, mas de interpretação mesmo, a gente vai poder falar aquelas palavras como a gente falaria, e não como personagens falariam naquele sentido da peça. Então eu acho que essa é a principal diferença. Tem também uma coisa, como eu venho da música, né, eu fiz muita turnê com banda, o rock e o metal sempre fizeram parte da minha vida,
Então eu gravei 5 discos de metal, né, cara? Cada disco que você faz é um filho também. E uma coisa que foi acontecendo, que ficou muito claro para mim, que à medida que o teatro foi entrando na minha vida, as minhas composições e os meus shows, eles foram adquirindo outras características. Então, para mim hoje é muito mais importante um bom texto. Eu vi um filme um tempo atrás, sempre falo desse filme porque é aqueles filmezinhos de sessão da tarde, letra e música. Filmezinho romântico desses aí, né? E aí... Que ele adora. Eu adoro esse filme porque exatamente por causa desse momento, assim. Tinha um cara lá que era um cara dos anos 80 que perdeu... Só tem cafajeste. Só tem cafajeste. Você sabe o que eu tô falando, né? And then pop goes my heart. É bom demais. E aí, o cara tá compondo pra uma artista dessas aí, tipo Britney Spears da vida, só que ele é um péssimo letrista, ele não sabe escrever. Aí ele começa a se apaixonar por uma menina lá, que não sei como é que a atriz faz, que escreve o poema, e eles estão discutindo, não, porque a música é a melodia, e não sei o que. Ela fala, não, a música é a letra. Aí ela mata ele falando assim, bicho, isso é uma coisa. A música é o seguinte, é aquela mulher que você pega numa noite, né? A letra é o que vem depois de uma semana. Então o texto, se for bom, né, eu falei toda essa bobagem para dizer que se o que vai fazer você criar a intimidade com a música é o texto. A melodia é aquela primeiro, né? Uma melodia linda, sim, te toca muito, mas se te impressiona, aquela primeira imagem que você vê, uau, que coisa linda. E o texto, não, cara. O texto faz, ele te remove nas entranhas, assim. Eu acho que isso que mudou para mim, inclusive na hora de fazer as minhas músicas. Por isso que hoje, eu até, em detrimento da voz, eu estudei canto a minha vida inteira. E hoje é muito engraçado, porque eu não me importo mais se às vezes eu canto mal, uma nota tá errada, sei lá o que. Eu quero comunicar. É isso que vai criar intimidade, que vai fazer com que a pessoa realmente sinta aquilo que você está sentindo. O teatro me ajudou nisso. Tá falando muito bonito, viu? Hoje ele tá Aí depois ganha um monte de fã e a gente fica enlouquecida. Maravilhoso. Manda mais imprensa. Aí não atende mais imprensa. Que isso, nunca. Esse não sou eu. Mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Curiosidade, dicas de receita? Sobre datas futuras. Vai depender da resposta do público desse show, já tem algum planejamento? Já tem algum planejamento, sim. Claro que a resposta sempre ajuda, mas já tem um planejamento. A gente, como eu te falei, a gente fechou uma parceria muito importante com a Poladian Produções, que o cara é um dos maiores produtores do país, né? Trabalhou já com Roberto Carlos, Rita Lee, RPM, traz shows internacionais, acabou de trazer o Evanescence. Então ele foi muito engraçada a história, porque ele me ligou em Nova York, querendo que eu quero show. Chega aqui no Brasil, vamos fazer uma reunião. E aí ele abraçou todas as minhas loucuras, né, as nossas loucuras. E ele tem um plano muito audacioso e que, se Deus quiser, se a gente conseguir realizar metade dele, esse show ele ainda vai vingar muito, vai melhorar muito, porque como um primeiro show, a gente sabe que iríamos cometer alguns erros, vários acertos, até a hora que a gente encontre um formato adequado para ele, entendeu? Então, já de cara, a gente já tem umas 4 cidades aqui no país, onde a gente provavelmente vai estar exportando esse show, e tem uns 3 países aqui na América do Sul, e possivelmente Estados Unidos novamente. Então já tem essas datas que estão sendo negociadas já. Se Deus quiser, vai dar certo. Já deu. Já deu. Alguém mais tinha levantado a mão? Vocês já comentaram de como tocar o Queen, do setlist. Agora tem uma coisa que o Freddie Mercury era especial. Ninguém dominava um palco como ele. O que cada um de vocês precisaram mudar? Porque o Alírio e vocês, cada um são uma pessoa no palco. O que vocês precisaram se policiar para estar apresentando esse show? Uau! Muito boa pergunta. Eu acho que a gente sempre, a experiência traz um aprendizado pra gente, mas eu, por exemplo, não tinha essa experiência de cantar rock, assim, no palco, dominar o palco, enfim, ser um frontman, né? E o Will Rock trouxe isso pra mim, como atriz, por um caminho diferente, assim, como atriz, porque não tinha como você interpretar aquela personagem e não ter essa energia de frontman. E ele me ensinou muito. O jeito que ele domina uma plateia, o jeito que ele domina uma crowd é impressionante. Então eu assisti e aprendi bastante com ele.
Eu acho que, falando em relação ao Freddie Mercury, ele tinha uma coisa que era impressionante, que isso sim eu tive que me policiar, até por conta da minha voz. Cantar as músicas do Queen não basta só você ter as notas. O Freddie Mercury ele tinha uma voz diferenciada fisiologicamente. Uma vez eu me juntei com uma fono gringa, e ela tinha eu não vou nunca lembrar o nome daquilo, né? Mas um programa de computador muito caro lá, e eu fiz uma gravação do Show Must Go On. Minha voz estava bem rica, eu falei, pô, beleza, estudei, agora vou gravar isso aqui, quero ver quantos harmônicos eu produzo em tal nota, e não sei o que, blá blá blá. E a gente conseguiu ela conseguiu, né, uma versão onde tinha só a voz do Freddie Mercury isolada. Cara, eu juro, cara, eu tava estudando, minha voz estava em shape e tudo, a hora que botou a minha onda do lado dele, vamos dizer assim, a minha onda era essa aqui, e tava toda direitinha, todo bonitinho. Eu fiquei maior orgulhoso, né, cara? Porque eu fiquei estudando um tempão aquilo. A onda do cara era 3 vezes maior. Aí eu falei assim, ele fazendo boi, a voz já corre muito mais. Então, ele tinha um vigor físico muito grande e fazia isso sem perder a voz. Porque todos nós mudamos notas em show, às vezes você tá com a voz cansada, tá tudo certo, isso acontece com todo mundo. Mas essa é a coisa onde você tem que cuidar quando você canta Queen. Porque esse vigor físico tem que vir, sem que você se descuide da parte vocal, senão você não chega na metade do show. Essa é a treta que tem que segurar ali. Parte vocal, tô sempre ligado. E a postura de palco? Isso que... A postura é o seguinte, como assisti muito vídeo do Queen na vida, assim, então eu procuro não imitar ele. Tem algumas coisas que eu faço proposital mesmo, pra homenagear o cara. Mas eu tenho sim o meu jeito, eu acho que o teu corpo, assim como a sua voz, assim como aquilo que está no seu coração, ele realmente é um veículo, entendeu? Então, eu tenho uma autocrítica muito grande. Eu procuro gravar os meus shows em vídeo e ver aquilo que fica bom e aquilo que não fica bom. E, obviamente, às vezes você acha que o negócio não fica bom e tá legal. E coisas que você acha que fica bom não vai ficar bom. O movimento que você faz, ou uma coisa que engraçado, lá no dia do Faustão, lá, a gente sempre se observa, ela falou, para de fazer isso, você está fazendo de novo. Acho que foi no ensaio, né? Eu mandei um vídeo do ensaio para ela, e aí aconteceu que ela você está fazendo aquilo de novo, que é uma coisa que eu faço, que vem do heavy metal, que eu tive que mudar, porque não estava me ajudando como cantor e não estava me ajudando como performer. É uma postura que assim, Não mas é isso que você sempre faz. Agora que você falou, eles vão sempre olhar isso. Me mandem essas fotos, por favor. Tinha mais, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Desistiu. Foi quando eu falei receita, gente. Eu acho que é isso, né? É isso? Bom, gente, a gente quer finalizar com mais uma música. Queria